Eles usar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu caminho. Estamos aqui somente para falar aquilo que o Senhor quer, que é a tua palavra, a Bíblia. Então devemos ser fiel a ela. Senhor, que nesta noite o que venha a sair da minha boca seja só de ti, Senhor. Não quero falar das minhas emoções, não quero falar do meu achismo, não quero falar do que eu penso, mas sim falar da tua Bíblia diz. Amém? Decida, irmãos. É nosso primeiro culto de homens. Vocês estão alegres com isso? Você está alegre de ser um homem de verdade aí? Dá um aí, irmãos 300 lá. Aí sim. Hoje nós vamos falar sobre um homem e todos conhecem, né? É o nosso amigo Davi, né? Que nos ensina como ser ter um coração segundo de Deus, e também nos ensina a não fazer umas coisas por aí, né? Então quero que você abra a Bíblia comigo em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Vocês acharam? Vamos lá. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. No terraço viu uma mulher que estava se lavando. Era esta mulher muito formosa. Até aqui, por enquanto. Irmãos, nós vamos andar um pouquinho aqui mais para trás e falar sobre estar no lugar certo para começarmos. Se você andar mais para trás lá em Gênesis, nós vamos falar sobre Noé, o homem justo, estava no lugar certo. E Deus olhou para o mundo e queria destruir a humanidade. E Deus achou Noé lá, justo, homem justo. Davi mesmo, para defender as ovelhas, matou o leão e o urso. Davi foi levar alimento em uma guerra e virou protagonista, derrubou o gigante inimigo. Esse é um homem que estava no lugar certo. Agora nós vemos aqui em 2 Samuel 11, Davi manda Joabe guerrear e ele ficou no palácio. Quando você está no lugar errado, se posiciona no lugar errado, tudo que você vai fazer vai dar errado. Toda decisão que você vai ter vai dar errado. Vamos continuar aqui. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disse: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Eu fui pesquisar sobre o pai de Batseba, é Eliã. Ele foi um dos 30 guerreiros de Davi. Aí você analisa aqui na Bíblia um homem que era para estar na guerra, no tempo da guerra, mas ele não foi, ele ficou. E ele ficou lá no palácio, sozinho, sem ninguém, e avistou seus olhos uma bela mulher, Batseba. E o que aconteceu, irmãos? Ele encheu os olhos com ela. Então, às vezes a gente brinca com certas situações da nossa vida. Nós, homens, precisamos se portar como homens, de estar posicionado correto. Como eu falei aqui sobre Noé, sobre Davi antes, se posicionar no lugar correto. E o engraçado é que quando nós estamos sozinhos, isso é um perigo. Às vezes eu, pastor, falo sobre andarmos sozinhos. E aí a gente volta aqui
sobre a morte do amigo de Davi, Jonathan. Em 2 Samuel 1,26, fala que ele, quando ele morreu, Davi sentiu muito, porque era um amor parecido com uma de mulher, tão amigos que eles eram. Então, o que é importante nós não andarmos sozinhos? Ter um amigo que é um amigo que anda segundo o coração de Deus, as coisas de Deus. Porque talvez se Jonathan estivesse vivo, ele ia falar: Davi, pô, tá doido, cara? Você vai ficar aí em vez de ir para a guerra? Ou se ele ficasse, acontecesse só: Jonathan, tô vendo uma mulher ali, ele ia falar: peraí, tá louco? Não é assim não. Então você precisa ter amigos de verdade, que na hora que você dá um vacilo, ele cutuca você, falou: meu irmão, estamos juntos, mas você está errado. Então às vezes nós precisamos de amigos dentro da igreja para isso. Basta você procurar, você vai achar um monte deles. Então às vezes a gente ouve falar aí fora sobre: ninguém tá difícil, ninguém é fiel, os homens estão se perdendo. Verdade, mas ainda existem homens segundo o coração de Deus. Vamos continuar aqui. O celular trava toda hora, fica difícil, né? Irmãos, nós homens, nós somos a plataforma para a nossa família. E nós erramos na frente de nossas esposas, nossos filhos. Eles nos veem, nós erramos, mas nunca nos veem, nós se arrependemos. Às vezes a gente peca no secreto e às vezes quer se arrepender no secreto. E às vezes nós não mostramos o que é um verdadeiro arrependimento. Depois nós vimos aqui a sequência de Davi, irmãos, sobre o que ele fez aqui. Após mandar chamar Batseba, a mulher de Urias, o Eteu, deitou-se com ela. E depois Davi, ele engravidou essa mulher. E a mentalidade do ser humano, irmãos, às vezes a gente até desacredita, porque um homem igual Davi, ungido, até mesmo ele, por se distanciar um pouco de estar no lugar errado, a sua mente começou a maquinar o mal, distante de Deus. Começou a maquinar o assassinato de Urias, para poder se livrar do pecado que ele tinha. E às vezes nós, só de nós pensarmos no que fazer para se livrarmos do que nós fazemos, não queremos assumir as consequências, assumir o boleto, a conta vai chegar. E às vezes a gente quer dar um jeito para a conta não chegar ou se camuflar. Então hoje nós homens precisamos ser homens de verdade, não pedir licença para ser homem. Nós precisamos sim ser segundo o coração de Deus. Vamos errar? Vamos errar, mas vamos assumir os nossos erros, irmãos. Tanto que Davi, após fazer tudo isso, o profeta Natan veio até ele para falar sobre, que ele contou uma história para falar sobre o pecado dele. E eu quero ler com vocês o Salmo 51, que é o que vai mostrar realmente o arrependimento de Davi. Quero que você abra comigo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando fala e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria,
regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmãos, eu lendo isso daqui, eu vejo nós, quando nós erramos, nós começamos a falar: Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda porque eu pequei. E às vezes a gente faz uma oração e nós até se acostumamos a os nossos deslizes, e a gente nem chamar de pecado, e chamar de, eu tive só um probleminha ali, é um desvio ali que eu tenho. Não, é pecado. Só que aí a partir do 10, Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retireis de mim o teu Espírito Santo. Aí, irmãos, eu entendo aqui que Davi, ele faz tudo isso, fala com Deus sobre que ele pecou, mas aqui ele tem a coragem de assumir as consequências. Ele fala: Deus, tire tudo de mim, mas não tire o teu Espírito. Às vezes nós teríamos essa coragem de falar: Deus, tire tudo de mim, mas não me tire a tua presença e o teu Espírito. Às vezes nós temos a família maior do que o nosso Deus, consideramos o nosso lar maior que Deus. Será que você teria a coragem de falar: Senhor, eu pequei, pode tirar tudo de mim, família, filho, mas não me tire de mim o teu Espírito, me perdoa? Será que nós teríamos essa coragem? Porque às vezes nós estamos colocando as nossas coisas, nós estamos colocando a nossa família até acima de Deus. Deus, família, não família, depois Deus. Então, depois desse versículo 10, eu consigo ver que Davi teve uma mudança ali realmente do coração. Por isso que ele é falado que o coração dele é segundo o coração de Deus. Por isso ele não liga para nada, ele apenas assume a sua responsabilidade, o seu pecado, e fala: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Então, será que nós teremos essa coragem que Davi teve? Porque às vezes nós estamos pecando, e, igual eu falei, estamos achando que o pecado não é nada, e a gente todo dia dobra o joelho, quando dobramos o joelho, e fala: Deus, me perdoa hoje que eu pisei na bola. Irmãos, acho que está na hora de nós homens assumir o nosso papel de se posicionar, assim como Eren se posicionou, estava no lugar certo. Deus olhou para ele, um homem justo. Davi se posicionou lá atrás certo. Então nós precisamos parar de se posicionar errado. Toda decisão que nós vamos tomar no lugar errado, todas elas vão estar erradas. Então que você tenha essa consciência de ser um homem de verdade. Nós vemos Jesus, o filho de Davi, falando na Bíblia. É o líder que nunca falhou quando foi testado. Ele não teve nenhum pecado. Saiba que na sua vida, na minha vida, nós vamos ser testados o tempo todo. E a maioria das vezes, todas as vezes que um homem se entrega ao Senhor verdadeiramente, Deus irá testá-lo em todo momento. Cabe você se posicionar como homem. E eu não falo só no sentido da palavra de você se vestir como homem, mas o posicionamento de assumir as nossas responsabilidades. Hoje a igreja, ela precisa ser mantida, e a maior força braçal que nós temos, quem somos? Nós. Então você precisa assumir responsabilidade. Assim como você cuida da sua casa, você precisa cuidar do ambiente onde você está, você precisa cuidar dos seus amigos. Esses dias eu estava numa roda e falava sobre o ter amigos e ser amigo. Será que nós teremos amigos que, se nós morrêssemos hoje, o nosso amigo trataria nossas filhas, os nossos filhos e a nossa esposa como fosse dele? Ele cuidaria deles para você e você cuidaria deles, e no caso dele você cuidaria deles, da família dele? Então é importante nós termos esse tipo de amizade, uma amizade que juntos alcança o céu. Então hoje nós homens precisamos se posicionar mesmo. Nós precisamos seguir a palavra ao pé da letra. E ao pé da letra é o quê?
Não tem como você ser homem se você não for obediente a Deus. Nós vemos o caso de Davi, que teve seus altos e baixos, teve seus pecados, mas teve seu arrependimento também. Um arrependimento doloroso, porque depois a espada jamais saiu da casa dele. Assim como ele arquitetou todo assassinato contra Urias, a consequência que ele teve foi isso. Então, nós olhamos para Davi e vemos que foi um homem que assumiu as consequências. Ele assumiu como homem. E às vezes nós omitimos isso. Nós vamos falar sobre Adão. Adão, ele foi um homem que não tinha voz. Lá na nossa casa você tem a voz de um homem. Quando eu falo a voz de um homem, não é um homem mandando, um sargento, não. É um homem que se posiciona para mostrar para sua família que é certo através da Bíblia. A mulher submissa, entende? Ela vai ser submissa ao que você tem na palavra. Você faz o seu lar entender a palavra, e a mulher entende a missão que você tem de conduzir a palavra para sua família. Então nós vemos nessa sociedade um monte de homens calados, onde até mesmo os filhos viram serpentes dentro de casa, que mandam dentro das nossas casas. Você já imaginou daqui 10 anos como que vai estar a nossa geração? Muitos falam: nossa, meu Deus do céu, acho que não vai existir mais os homens. Mas existe sim. Vocês estão aqui e os filhos de vocês estão aqui. Então você precisa ouvir ao que a palavra diz. Você precisa entender o que é ser homem de verdade. Você precisa conduzir a sua família para isso. Glória a Deus. Ser homem, vamos esforçar para ser homem. Nós, homens, somos responsáveis pela próxima geração. O que estamos entregando e ensinando aos nossos filhos, e como estamos agindo com as nossas esposas. Saiba que vivemos em uma sociedade ruim e uma igreja não tão boa, pois deixamos de ser responsáveis pelos nossos próximos e nossas famílias, abandonando os ensinamentos e princípios a qual Deus nos deu como responsáveis de passar adiante. Temos que edificar um lar a serviço de Deus, preparar os nossos filhos conforme a palavra de Deus, e estar guiando nossas esposas naquilo que o Senhor nos ensinou e nos deu direção. Bíblia. A nossa responsabilidade é grande, e te pergunto: o que a sua casa está se tornando? Nosso lar é a nossa verdadeira vida? Ou será que lá no nosso lar nós contradizemos o que aparenta ser aqui? Às vezes meu filho vem aqui e fala comigo: ô filho lindão, e lá em casa, meu Deus do céu, o que você está se tornando? Lá na nossa casa é onde nós somos de verdade. Que exemplo nós somos, o quão tolerante você é em casa, porque às vezes nós somos tolerantes com todo mundo, menos lá em casa. Você é manso? Às vezes você é manso até de falar aqui no microfone, né? Manso, cara. E lá na sua casa você é manso? Sua palavra é uma só? Em que você pensa primeiro? Qual sua atitude e postura na adversidade? Nós temos duas mulheres aqui só, não tem problema. Nós sabemos que as mulheres, tendo bom ou tendo ruim, elas vão falar conosco. Não tem jeito, elas vão pegar no nosso pé. Não tem jeito, né? E a adversidade, igual eu falei, vem para todos nós, inclusive para o nosso lado. E você tem que saber conduzir essa adversidade. Você tem que ser o cara centrado, o cara que direciona. Você tem que ser o cara que vai direcionar a finança. Você tem que ser o cara que vai direcionar espiritualmente sua esposa. Você é o cara que vai acalmar sua esposa e
vai explicar a situação do seu filho. Você é o cara que Deus colocou lá na família, certo? Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia nos fala em Efésios 5:25: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela. Sua esposa hoje tem orgulho do homem que você é? Irmão, você tem orgulho de Jesus que morreu na cruz por você? Amém? Sua esposa Amém. tem orgulho de você? Você morreria pela sua esposa, pelos seus filhos? Esses dias não, foi uma semana. Comprei um carro, falei, vou colocar umas rodas da hora no carro. A minha esposa precisa de um óculos. Eu falei, tá bom, vai lá ver. Já foi minhas rodas. Vou ficar sem roda. Então você se sacrificaria por isso? É pequenas coisas que acontecem na nossa vida e às vezes nós falamos, não, imagina, você não precisa de óculos, não, você está só querendo. E agora os óculos das mulheradas agora uns para-brisa de bomba agora, né, desse tamanho. Então é moda, né? Então você que é casado tem que suprir sua esposa até na moda, né? Então a gente precisa sacrificar por elas, por nossos filhos, dar o melhor para eles. É claro que seguindo a palavra, ensinando eles, demonstrando na palavra de Deus. Você como homem, seu dever fazer isso. Deus olha para a nossa vida, nossa conduta e diz para a nossa conduta, Ele dizer o que disse a respeito de Noé e Jó, né? Nós começamos a falar de Davi, depois nós vamos voltar nele. Eu fico impressionado com Noé pelo seguinte, porque Deus, Ele olhou, encontrou Noé justo e falou para Noé somente uma vez para ele construir uma arca. Depois Deus não falou mais com ele, só quando falou, Noé, entra na arca. Então, você recebeu uma palavra um dia e você está ouvindo ela hoje, para você ser homem até o final. E Noé conseguiu convencer sua esposa e seus filhos a entrar, a fazer o trabalho que Deus tinha pedido para ele. Você imagina um dos filhos de Noé saindo para trabalhar com Noé e os outros garotos falam assim, vamos jogar bola aí, Caim. Caim não. Sete, vamos jogar bola aí. Não posso. Eu vou lá ajudar meu pai. Mas o que seu pai está fazendo? Está fazendo uma arca que Deus mandou. Mas que arca? Não existe chuva, não existe nada. Não, mas Deus falou com meu pai e eu vou confiar no meu pai. Então veja que interessante, Noé conseguiu convencer sua esposa e seus filhos a conduzir o plano que Deus tinha falado para ele. Na sua casa, seus filhos te seguiriam? A sua esposa te segue? Se hoje Deus falar para você para ir para o outro lado do mundo, sua esposa falar, estou junto, não abro mão, ela vai falar, não, tá maluco, não vou nada, vai você sozinho. Aí nós vemos o que nós somos. Então nós vamos entender que se Deus está na nossa vida e de fato nós estamos acertando, é quando tudo está errado, tudo está dando errado, parece que tudo que você coloca a mão dá errado, mas os seus filhos e a sua esposa entendem. Elas vão reclamar um pouquinho, normal, mas faz parte. Mas você é o homem lá se encontrar na situação. E vai se mostrar Deus na sua vida nessas horas. Nas horas das necessidades, no que Deus te pedir. Às vezes Deus vai te pedir algo fácil, às vezes Deus vai te pedir algo difícil. Você precisa fazer e sua família precisa estar com você. E nós pulamos para Jó. Jó tinha tudo, homem rico. Quem que não queria ser Jó, não é verdade? Até no primeiro tempo, né? No segundo tempo, acho que a gente não queria ser ele, não, né? De perder tudo, perder filho, não perder a esposa, que era só uma carne. Olha só, interessante.
para você ver que a esposa que você escolhe, você que escolhe a esposa, tá? Não fica, vocês são jovens e não são casados ainda, você que escolhe a esposa, viu? Não fica esperando revelação do céu, não, que é você que escolhe. Você escolhe a esposa. Você escolhe a esposa como? É só você ler a Bíblia lá, principalmente Provérbios 31. Só que não esqueça que para a sua esposa, futura esposa, virar uma Provérbios 31, você precisa dar condição para ela, né? Ela fala que ela tem muitas empregadas, não vai trabalhar nenhum. Se você não consegue colocar lá empregada para você e ela mandar, pelo menos uma máquina de lavar louça, né? Ela já é uma boa serva, né? Uma máquina de lavar louça é uma boa serva. Isso, pelo menos esmalte não tem que ser toda semana pagar esmalte não é verdade? Então, você escolhe segundo a Bíblia. Se você vê o filho de Abraão pediu para o servo dele escolher uma esposa para Isaac, mas Isaac não viu ela, não viu se ela era bonita, o que ela tinha, mas o servo foi lá para espiar as qualidades que ela tinha. Então, quando você for escolha uma mulher bíblica, porque Deus chamou para você amar a sua esposa, para você escolher. Você não ama primeiro, ama depois. Aprende a amar ela. Hoje, às vezes, o casamento não dá certo porque nós queremos ser felizes e amar antes e fazer nada. Se a Bíblia diz para você amar a sua esposa depois e sacrificar por ela, não tem conversa nenhuma. Aprenda a escolher, escolha certa e ame sua esposa. Conduza ela para o céu. E não adianta você subir e deixar seus filhos e sua esposa. E Jó perdeu tudo. Questionava a Deus com um monte de perguntas e Deus não respondeu para ele nenhuma. E Deus perguntou: Jó, onde você está? Quem é você? Irmãos, quem somos nós, né, diante de Deus? Diante do que Deus pode fazer e do que Deus não quer fazer. Porque às vezes nós estamos igual no começo, se posicionando no lugar errado e querendo que as coisas dão certo. Não tem como. Nós estamos com todos os homens na igreja aqui? Acredito que não. Mas precisamos se posicionar. No próximo culto, você vai estar aqui de novo, chamar os irmãos ao seu redor e outros para estar aqui para aprendermos. Se posicionar. Falar sobre o posicionamento na igreja, que nós somos responsáveis. Nós sabemos que a vida financeira não é fácil. Nós corremos o tempo todo para poder suprir nossa família, certo? Mas tudo na plataforma de família depende de nós. Depende de você sustentar sua família, conduzir sua família. E também depende de nós homens de sustentar a casa de Deus. Provérbios 31, da mulher lá. Então você tem que ralar, meu. Você tem que sacrificar, não tem conversa. Você tem que se doar mais, você tem que trabalhar. Os seus filhos vêm aqui, tem escolinha, sua esposa vem aqui, você tem que suprir eles, suprir a nossa igreja. Como eu sempre falo, eu fui salvo, eu fui aceitar a Jesus porque tinha uma porta aberta. E acredito que essa porta que estava aberta foram homens que estavam lá fazendo a obra, ou pregando, tocando, ajudando financeiramente. Então, não peça licença para ser homem, seja um homem segundo a palavra de Deus. Não peça licença, só faça, se posicione.